Olá, pessoalzinho do canal Sala de Aulas, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, eu não costumo gravar no dia de domingo, mas eu acho que o momento exige uma discussão, uma posição sobre esse assunto que tomou as mídias ontem o dia inteiro e ainda hoje. E vai persistir, porque enquanto não se tomar uma posição adequada, né, principalmente de punição exemplar a essas pessoas que acham que podem exercer o seu direito à liberdade, né, agredindo as pessoas, xingando, né? Então é necessário que a gente não deixe passar em branco, porque se não for tomado atitudes que devem ser tomadas, isso tende a piorar cada vez mais, tomar uma esfera na sociedade muito perigosa e que nós vamos perder o tempo, o time, né? E depois pode ser tarde demais e a gente possa pagar com um número muito elevado de vidas pela nossa covardia em não tomar atitudes na hora certa. Então, deixar claro o posicionamento a primeira coisa que todos nós, como cidadãos e cidadãs deste país, eleitores, né, pessoas que moram aqui, que pagam impostos, que trabalham, que votaram ou anularam o seu voto, não importa, mas que exerceram o seu direito, né, ao voto em 2022, tem que tomar posição, porque quando alguém já falou lá atrás, né, que o que mais assusta não é o mal, o que mais assusta é os bons não fazerem nada, né, silenciarem para esse mal, não tomando posição, não deixando claro qual é o seu lado na história. Então aqui a gente sempre teve um lado. Esse canal, como todos sabem, é um canal de educação, primeiramente, canal de história, política, ciências humanas. Então é necessário que se tome um lado, né? E esse lado ele é sempre muito claro. Oi, Fede, dá oi para as pessoas. Fede hoje foi tomar vacina. A gente sempre deixa muito claro qual é o nosso lado, né? O nosso lado aqui é a defesa fundamental da democracia. Olha só, o grupo, né, os bolsonaristas, na minha singela opinião, eu concordo com alguns youtubers, né, e alguns jornalistas, cientistas políticos, estudiosos sobre o bolsonarismo, estão falando, e eu concordo com essa fala, de que este grupo de bolsonaristas deixou já há muito tempo de ser um grupo político para se tornar um grupo de terroristas, um grupo de pessoas que pregam o terror, que pregam a maldade, que pregam a extinção do opositor, né, porque o ver como inimigo. Isso com pleno incentivo desses 4 anos de desgoverno do Jair Messias Bolsonaro. Nós completamos um ano, há poucos dias, da morte, do assassinato do Marcelo Arruda, que por estar comemorando o seu aniversário, todos lembram, por estar comemorando o seu aniversário com a temática do Lula e uma temática do PT, atraiu a insanidade de um bolsonarista, o Guaranhos, e este invadiu a festa para matar, né, não só o Marcelo, mas a intenção era matar outras pessoas. A sorte é que o Marcelo ainda conseguiu reagir e atirou contra o seu assassino, né? Infelizmente, o Marcelo não resistiu e veio a óbito. Então, por que eu estou trazendo esse caso? Para que a gente veja que tá uma escalada. Essa situação, ela vem desde o impeachment da Dilma, com a exaltação da Lava Jato, depois com a eleição de 2018 do Bolsonaro, e depois, piormente, com o incentivo do Bolsonaro a
matar, né, convidando as pessoas a se armar, convidando as pessoas a ter uma reação, convidando as pessoas a ver o opositor político não como aquilo que ele realmente é, um opositor, mas ver como um inimigo. E a tratar o campo político como um campo de guerra. E na guerra, vence aquele que mata mais, vence aquele que derruba mais, que dá mais baixa, que provoca mais baixa do outro lado. Então, e domina ali o território, né? Então, o bolsonarismo vê os seus opositores e vê as eleições sempre como um campo de guerra e como inimigos de guerra. Então, ao longo desses 4 anos do desgoverno Bolsonaro, a gente sabe muito bem como é que foi. O incentivo à violência foi cotidianamente enaltecido, explorado, incentivado pelo Bolsonaro e pela sua família e por aqueles que o apoiavam, tomando até uma instituição de que a gente jamais imaginaria que fosse tomado um dia pelo ódio. Em vez de pregar sobre Jesus, pregava sobre o ódio, que são as igrejas evangélicas, né, protestantes, pentecostais. Então, é necessário que haja punição forte, sem anistia, sem relativação, porque, veja bem, no 8 de janeiro de 2023, houve aquela invasão aos 3 poderes da República, prenderam mais de 1.500, 1.700 pessoas, e aí, passados 6 meses, já foram soltas muitas, milhares de pessoas, algumas com tornozeleiras, outras não, e tem ainda 300 e poucas, 400 e poucas pessoas presas, mas os grandões, os financiadores, aqueles que realmente patrocinavam toda aquela barbaridade, aquele acampamento nos QGs em frente aos quartéis, e os próprios militares ainda não foram devidamente punidos, né? Temos aí o Mauro Cid, que está preso, temos o André Torres, que também está preso, mas, né, ainda não houve uma punição exemplar para essas pessoas, né? Então, é necessário que não se relativize. Já tem até jornalistas falando de anistia, de que não é bem assim, né? Os bolsonaristas continuam até hoje lá na Câmara dos Deputados, né, falando que são vovozinhos e vovozinhas que estavam com a Bíblia na mão, que só foram lá, né, para socializar e que foram presos e que isso daí está extrapolando a justiça, o direito, não sei o que mais. Então, assim, não se pode. Tem que haver punição e tem que haver punição séria e exemplar e tem que ser uma coisa fechada, né? Aí sim, uma coisa fechada com Supremo e tudo, né? Entre aspas aí, né? Fazendo alusão aí, vocês sabem ao que. Então, assim, porque senão essas pessoas vão continuar essa escala de agressão, né, saindo já do discurso para a prática, porque o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes e o que aconteceu com a sua família no aeroporto de Roma, fora do país, é simplesmente uma grande escalada que essas pessoas estão fazendo, achando que podem, né, que são acima da lei, que porque tem dinheiro, né, elas estão achando que podem fazer o que elas quiserem. E não podem. Não podem poder, entendeu? Se agridem um ministro, o que é que não farão com outro cidadão comum? Porque essas pessoas não têm limites para com a autoridade, né, como a autoridade, né, como a figura do Alexandre de Moraes e sua família, o que não vão fazer daqui a algum tempo, se não tiver uma punição exemplar, comigo, com vocês, com todo mundo que são contra o bolsonarismo, né, que votaram no Lula, ou que simplesmente não toleram, não aceitam
essa onda de violência do bolsonarismo. Então, é necessário que a gente pense direitinho, né, qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade nesse momento histórico de que nós estamos vivendo, porque não podemos deixar que essas pessoas ocupem os lugares. E aí também tem a questão da população, né? Se tiver que ir para a rua, manifestar, exigir que haja punição para essas pessoas, nós temos que ir, porque espaço vazio ele é ocupado. Se a gente não toma a narrativa, essas pessoas são craques em fazer isso, e depois não adianta a gente ficar apenas na lamentação. Não podemos aceitar essa distorção que eles têm e promovem do uso de liberdades, né? Principalmente da liberdade de expressão, porque eles fazem isso, né? Fazem as suas agressões, cometem seus crimes, e aí depois eles falam que estavam apenas se utilizando da liberdade que eles têm de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de praticar ações que não estão em momento nenhum salvaguardado pela Constituição Federal ou pelo Código Civil Penal. Eles não assumem a responsabilidade dos crimes que eles cometem. Vocês veem que essa pessoa, né, esse Mantovani que agrediu o Alexandre de Moraes no aeroporto, hoje ele deu uma entrevista, né, tá lá no Globo, se não me engano, ele falando, não, isso não é nada demais, né, e outra, eu preciso saber do que eu tô sendo acusado, se é que eu vou ser acusado, sabe? No aeroporto internacional, onde tem câmeras, onde teve milhares de pessoas ali presentes, testemunhas, um monte de coisa, e o cara ainda acha que se for provado, eu tenho que esperar para ver do que estão me acusando. Poxa, pelo amor de Deus, isso aí é rir da cara do cidadão brasileiro, é rir até mesmo da cara do cidadão romano, já que a agressão aconteceu em Roma, né? Então, mas essa retórica de não assumir a responsabilidade para essas pessoas é comum, é normal, né? Veja bem, o Bolsonaro passou 4 anos fazendo e falando atrocidades, e quando era indagado por isso, ele, mas não foi bem assim, não fui eu, foi fulano, e agora quer até se utilizar do próprio Mauricídio, né, para colocar a culpa de tudo que o Mauricídio está sendo acusado, aliás, que o Bolsonaro, né, está sendo teoricamente acusado de ordenar o Mauricídio. Bolsonaro, quer colocar tudo na conta do Mauricídio, assim como quis colocar do Anderson Torres. E essas pessoas, elas não fazem a delação, por quê? Porque elas têm medo. Elas têm medo de sofrer alguma represária ou até mesmo de perderem a vida. Nós tivemos aí um caso em 2018, 2019, que o Jean Willis, né, que está agora de volta ao Brasil, ele dando entrevista esses dias para a revista Fórum, e deixou bem claro, ele foi embora do Brasil em 2019, depois da morte de Marielle, porque ele ficou realmente com medo que aquelas ameaças que ele e sua família sofriam se concretizassem, porque ficou com medo de morrer, com medo de matarem a sua família, de matarem a ele mesmo. Então ele abriu mão de governar o 3º mandato como deputado federal pelo Rio de Janeiro, porque ele se sentiu ameaçado, e foi realmente ameaçado nos e-mails pelo bolsonarismo. Então, assim, vamos esperar essas pessoas concretizarem suas ameaças? Não, né? A gente tem que reagir, né? A população como um todo tem que reagir. Mesmo sendo provado o delito, eles ainda querem convencer de que essas provas não existem, né? De que não foram eles, enfim, né? Isso é típico dos bolsonaristas. Eles estão em uma escalada, isso não vem de agora, vem de antes, como eu já falei, né? E nós temos aqui o lançamento de um livro muito importante, que seria muito bacana, quem puder adquirir, né? Chama-se Bolsonarismo da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, um livro de Carlos Rocha, que foi lançado ainda essa semana. Faz parte de uma trilogia, vai ser esse, mais outros 2 livros que vão falar sobre o bolsonarismo e sua ascensão.
e o combate. É muito importante o estudo do Castro Rocha, professor da Universidade do Rio de Janeiro, porque ele vem ele vem estudando sobre esse assunto desde muito tempo atrás, e agora ele traz aí os seus estudos, né, para se confrontar com a realidade que nós estamos vivendo. E por último, é necessário que as autoridades brasileiras não fiquem apenas nas notinhas de repúdio, né, porque a internet de ontem e de hoje também tá aí pululando de notas de repúdio, né? E tem que ser feito mesmo, mas isso é muito pouco, né? É necessário que, além da nota de repúdio, nós temos uma regra, uma posição, né? Um confronto ali de combate a essas pessoas agressoras, né? De combate aos ministros, à população e à própria democracia, que é isso o que mais importa. Como dizia Bertold Brecht, o fascismo é uma cadela que está sempre no cio. A gente não pode permitir que essas coisas se acendam, porque pagaremos com muitas vidas se a gente não tomar atitude agora, tá? Pagaremos com muitas vidas e depois não adianta chorar o leite derramado, né? Porque vai ser tarde demais. Fazendo o L sempre, vamos combater esse bolsonarismo e vamos sim fazer do Brasil um país melhor, mais saudável e mais em paz, porque nós merecemos e nós lutamos para isso, tá bom? Até o próximo vídeo, um bom domingo e tchau. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, trazer mais inscrição para o canal, podendo ajudar no Pix 252-791-61802. Qualquer valor já me deixa bastante feliz e já ajuda bastante, tá bom? Ou seja membro, um cafezinho aí de R$4 a R$8 por mês. Até mais.